Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e lhe agradeço pela visita ao canal. Peço a você que se inscreva, que ative o sininho de notificações, que teça comentários, que compartilhe com seus amigos a existência deste canal de propagação da Palavra de Deus. Hoje eu estou encerrando a apresentação da oração de Nosso Senhor Jesus Cristo, chamada a oração do Pai Nosso. Já expus todos os versos desta oração, terminando hoje com a mensagem que, pela graça do Senhor, espero pregar. Vou lembrar do texto que se encontra em Mateus capítulo de número 6, a partir do verso 9, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Este versículo específico não se encontra nos textos do Código Vaticanus, que serviu de base para o texto grego de Nestlé, que é a base das versões modernas de equivalência dinâmica das novas traduções, chamado o texto crítico. Mas ele existe em inúmeros outros manuscritos e que foi condensado no texto milenar, texto grego chamado texto Receptus. Esta é a razão de que ele aparece entre colchetes nas versões corretas que querem fazer esta diferenciação e em algumas modernas ele sequer aparece. Mas eu quero dizer a você, meu telespectador querido, que este texto é inspirado por Deus e está nos textos gregos antigos também. E o que é que ele diz, este versículo específico? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Este pedacinho é o pedacinho que eu estou dizendo que está entre colchetes. O que é que esse texto diz? Jesus está falando que depois de eu apresentar a Deus a minha oração, e ele diz todas as coisas que devem estar contidas na minha súplica e na minha oração, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Estas são todas mensagens que já preguei a respeito do assunto e que você pode encontrá-las na playlist A Oração do Pai Nosso. Depois de eu dizer todas estas coisas para Deus, eu tenho que dizer para ele, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Teu é o reino. Eu estou dizendo que Deus é rei, que Deus é soberano, ou seja, o rei pode todas as coisas. O rei tem soberania sobre o seu império. Então Deus, que é rei de todo o universo, ele tem soberania, direito e autoridade sobre toda parte. Dizem e mostram por aí que Satanás, ou o diabo, é o rei do inferno. Isto é mentira. Satanás, primeiro, não está lá ainda. Ele será lançado lá. E não será no inferno propriamente dito, mas no que o inferno será, no que ele se tornará para a eternidade. O seu nome será Lago de Fogo e Enxofre. Este inferno, o Lago de Fogo e Enxofre,
foi preparado não para ser reino de Satanás, mas para ser castigo, prisão e penitenciária de Satanás para toda a eternidade. Satanás quer levar o ser humano para lá e tudo faz para que o ser humano tire os olhos de Deus e não receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, Deus é rei de toda parte, inclusive do inferno, porque quem manda no inferno é o próprio Deus. Aliás, Jesus Cristo disse: eu tenho as chaves do inferno, as chaves da morte. Ele tem autoridade sobre a vida e tem autoridade sobre a morte. Deus coexiste, ele existe em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Vou falar sobre este assunto numa outra mensagem, mas esta autoridade sobre todo o universo é de Deus. Então, quando Jesus nos ensina a dizer: Pai, teu é o reino, eu estou dizendo que Deus é soberano. Mas há muitos que acreditam que Deus não é rei, que Deus não é soberano, porque parece que acreditam mais nas circunstâncias do que em Deus. Acreditam mais nas falas humanas do que nas promessas de Deus. Acreditam mais nas coincidências do que na soberania de Deus. Deus é soberano, Deus tem poder, Deus tem autoridade e a sua autoridade é total e é completa. Ele é rei. Então eu sou súdito, eu estou debaixo do império de Deus. Quando eu digo teu é o reino, eu digo o Senhor é o rei da minha vida. E eu espero que o Senhor venha reinar sobre toda a humanidade e sobre todo o universo. Depois diz, teu é o reino, teu também é o poder. Então eu estou dizendo que Deus tem todo o poder. O poder pertence a Ele. Então, se o poder é de Deus, Satanás não tem poder sobre a minha vida, porque Deus é todo-poderoso. Deus tem poder para deter a tentação. Deus tem poder para livrar-nos do mal, de forma que há muitas pessoas que têm mais temor e mais medo do diabo do que temor de Deus e das consequências de desobedecer à sua santa vontade. Eu fui chamado algumas vezes para orar por casas onde se manifestavam coisas satânicas, coisas do demônio, visões, sons, latidos, gemidos, gente chorando, casas chamadas vulgarmente de mal-assombradas. Pessoas que sabiam que eu era crente, pessoas que sabiam que eu era ministro do Evangelho e que pediam para eu orar por estas casas. E eu ia, e vou onde tiver que ir. E chegando lá, eu digo à pessoa dona da casa: pouca valia terá se eu orar por esta casa e você não se render a Jesus Cristo. Porque Jesus mesmo disse que o diabo, depois de expulso, sai a vagar por lugares ermos, procurando descanso, e não encontrando, ele volta para a sua velha habitação, levando 7 amigos com eles. A velha habitação é o coração de quem não se rende a Jesus. E, fisicamente, pode ser o lugar de onde também foi expulso. Então eu deixava a pessoa bem consciente de que iria orar e a casa não poderia ficar vazia. Jesus deveria ser o dono daquela residência. E em algumas casas, as pessoas entregavam seus corações para Jesus. Então eu orava em cada cômodo daquele lugar. Casas tidas como mal assombradas por décadas, simplesmente desapareceram todas as manifestações. Por quê? Porque Deus tem todo o poder. Mas há cristãos que se satisfazem com alegria em entretenimentos proibidos pelo Senhor, como, por exemplo, filmes de terror. Gostam de ver coisas aterrorizantes. Pregam sobre o céu, mas gostam de ver o que é o inferno, gostam de experimentar o que são pessoas malditas, o que são demônios, o que são bruxos. Há tempos atrás, quando surgiu um determinado
uma determinada personagem de um filme infantil, e lá da Inglaterra, eu fui assistir e o primeiro filme parecia tão simplesinho, como um conto, como esses contos de fadas. Mas depois, quando soube da vida da pessoa que escreveu o texto, sobre a vida dos atores, e depois quando vieram os novos filmes invocando a Satanás, eu disse: esta é terra amaldiçoada. Este não é um lugar para que os filhos de Deus permaneçam, para que seja entretenimento para as nossas crianças. Portanto, eu devo confiar todo o poder a Deus e não abrir a guarda para o meu inimigo, porque eu não posso abrir a porta para Deus e a janela para o diabo. Eu tenho que entregar todo o poder nas mãos de Deus. E Ele tem poder independente de mim. Então, quando eu oro, pois teu é o reino, o poder. Se Deus quiser curar uma enfermidade, Ele cura. Se Deus quiser dar condições financeiras extraordinárias para mim, para a realização da sua vontade, Ele o faz. Ele tem todo o poder. Ele não está restrito a nada. Ele está acima, inclusive, das leis físicas que criou, das leis do universo que fez. Os milagres de Jesus provam isso, que pessoas completamente aleijadas, com necessidades especiais, pessoas que estavam paralíticas, cegas, sem o nervo óptico, foram curadas pelo poder de Deus. Pessoas mortas, cujo espírito já não estava mais naqueles corpos. Um homem já com 3 dias, 4 dias na sepultura, foi ressuscitado. Deus não tem limites no seu poder. Então a minha oração do Pai Nosso diz: pois teu é o reino, o poder e a glória. A glória é o louvor, a sublimidade, o reconhecimento, a beleza, todas estas coisas que tornam o poder glorioso, onde nós erguemos as mãos e adoramos o detentor do poder. Os homens gostam disso, gostam de ser ditadores, gostam de ser os magníficos, gostam de ser os detentores do poder, como se fossem invencíveis. Mas todos os detentores do poder, pessoas humanas que se julgaram os donos de um território ou os donos do mundo, estão mortos e sepultados, porque o seu poder foi até enquanto o fôlego de vida lhes existia, mas depois eles sucumbiram à morte, eles morrem. Onde estão os ditadores que deram curso à Segunda Guerra Mundial, fazendo com que o mundo os combatesse? Estão mortos e sepultados. Temos ditadores hoje, muito próximos de nós, que pensam ser donos do mundo. Onde estarão daqui 5, 10, 15 anos? Mortos e sepultados. Nós devemos dizer que a glória, o poder, são todos de Deus. Ele é que tem poder, é para Ele que dobramos os joelhos. Eu me lembro de um querido irmão, no meu início de vida cristã, o irmão Gamaliel Pinto Pires. Esse irmão era um servo de Deus, ele foi soldado, e eu me lembro quando ele contava que houve lá uma solenidade do seu pelotão, quando dobraram os joelhos para uma determinada pessoa que se dizia detentora de poderes espirituais. Todo mundo dobrou os joelhos, mas ele, que não era no momento autoridade no pelotão, mas estava debaixo de autoridade, ele ficou de pé. E o seu sargento também estava de pé. Então, quando terminou a solenidade, o sargento procurou e disse: por que você não dobrou os joelhos para esta entidade? Ele disse: porque eu dobro os meus joelhos apenas para o meu Deus, a quem eu devo respeito, consideração e a quem eu dou toda a glória. E o sargento lhe cumprimentou dizendo: parabéns, soldado, este é um proceder digno de quem verdadeiramente conhece a autoridade de todo o universo. Também sou como você, só adoro a Deus e só dobro os meus joelhos para Deus. Portanto, Jesus Cristo encerra a oração dizendo assim: pois teu é o reino, Senhor,
Teu é o poder, ó Deus. Tua é a glória, ó Senhor, para sempre. A glória de Deus não está restrita ao tempo e ao espaço. Ela não termina, ela não dura apenas por uma época. Quando nós nascemos, Deus era rei, Deus era o poderoso, Deus era o glorioso. Quando nós morrermos, ele o continuará a ser. E quando este mundo tiver um fim, ele continuará a ser o rei, o glorioso, o poderoso. Portanto, dele é a glória. E cada um de nós que ama a Deus deve se prostrar diante dele, seja no coração ou no coração e fisicamente também, dando e atribuindo a ele todo o poder, toda a honra e toda a glória. Não se dobre diante de outros, apenas a Deus é que deve tecer esta adoração. E com esta palavra, eu encerro a minha exposição sobre as reflexões da oração do Pai Nosso. Há inúmeros bons livros e inúmeros maravilhosos sermões antigos a respeito do assunto e novos sermões de outros servos e servas de Deus que proclamam a palavra de Deus. Preguei sobre isto com a finalidade de ajudar aqueles que me dão a honra da sua visita ao meu canal, para que também, nas suas orações, possam fazer uso da oração do Pai Nosso e dos valores da oração do Pai Nosso na sua súplica diante de Deus. E espero que o seu coração, como o meu, estejam tocados pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado por ter vindo aqui, assistido ao vídeo. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo. Este é o meu WhatsApp, através do qual você pode falar comigo. E também este é o número do meu Pix, através do qual você, com generosidade, com amor e com consciência, pode ajudar a esparramar a palavra de Deus, sustentando este trabalho. Preste atenção nas opções de vídeos que estão aqui e vá à playlist A Oração do Pai Nosso e assista às demais filmagens sobre o assunto. E que Deus o abençoe. Amém. Até o próximo. Tchau.